Criador do céu e da terra. Amém. Meus queridos, você pode orar comigo? Senhor, nós agora nos colocamos na Tua presença, tendo lido a Tua santa palavra, Deus, sem erros, perfeita, inspirada. Nós nos humilhamos na Tua presença agora. E pedimos a Deus que, através do Teu Santo Espírito, o Senhor possa não só nos fazer compreender esse texto um pouco mais, mas que nós possamos aplicá-lo em nossas vidas. Senhor, não existe nada que os meus irmãos, as minhas irmãs, nossas crianças e eu precisamos mais essa manhã que ouvir a voz do grande pastor de nossas almas, o nosso Redentor Jesus. Por isso vem, Senhor, quebranta nosso coração, ilumina a nossa mente e fala com cada um de nós, que de fato possamos Te ouvir. Oramos assim, no grande nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Fiquei muito feliz quando, alguns minutos atrás, o pastor Fernando leu Lamentações capítulo 3, porque eu menciono esse texto aqui logo no início. Esse foi um dos momentos mais difíceis na vida do profeta Jeremias, que escreveu essas palavras. Disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Queridos, em meio a um passado difícil, quando Jeremias escreveu isso, e a um futuro aparentemente impossível, o profeta encontra aqui consolo e esperança ao lembrar que as misericórdias e o amor de Deus não têm fim. De fato, o texto de Jeremias traz o conceito aqui de que assim como é certo, assim como não há dúvida de que o sol nasce todas as manhãs, muito mais certo ainda são as misericórdias de Deus que se renovam. A certeza de que Deus e o seu caráter misericordioso não mudariam trouxe esperança ao coração do profeta. Esta é a mesma esperança do rei Davi no Salmo 124. Ele escreveu esse salmo para a congregação de Israel, a igreja no Antigo Testamento. Escreveu para lembrar-los a fidelidade, a misericórdia e o amor de Deus que aconteceram no passado. Para que pudessem dizer junto com ele, se não for o Senhor do nosso lado, diga Israel. E assim, então, ele também queria que a congregação ali de Israel olhasse com esperança para o futuro e pudesse dizer ali no verso 8, o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Por isso, meus queridos, neste aniversário da Ebenezer, nesse dia onde nós comemoramos, vocês comemoram isso, eu convido você a fazer o mesmo. Eu imagino que, como a congregação de Israel, vocês devem ter muitas memórias, não é verdade? Talvez nem todos tenham estado aqui por esses 33 anos, mas eu imagino que vocês podem lembrar de muitas coisas que aconteceram. Lembranças muito boas, festivas, mas também muito dolorosas, não é verdade? Então eu te encorajo nessa manhã a se unir ao rei Davi, ao salmista aqui, e olhar para trás e poder dizer, se não for o Senhor que esteja ao nosso lado, ou diga, Ebenezer. E da mesma maneira, nós podemos olhar para o futuro com a confiança do Senhor e dizer, o nosso socorro está no nome do Senhor, que criou os céus e a terra. E para nos ajudar a fazer isso, Davi nos leva
a lembrar de como e de quais inimigos Deus nos livrou, como nas dificuldades da vida Ele nos sustentou, e finalmente, por que podemos olhar para o futuro com esperança. E como nós somos bons presbiterianos, eu vou trazer isso para vocês em 3 pontos. E o primeiro deles é esse: Davi, né, nesse salmo, nos lembra que o Senhor nos livrou de terríveis e poderosos inimigos. Se não for o Senhor, escreveu ele, que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolidos vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. Se não for o Senhor, escreveu Davi, seus inimigos os teriam engolido vivos. Que expressão forte. Davi, tão familiar com batalhas e guerras, sabia que os seus inimigos, meus irmãos, eram muito mais violentos e muito mais fortes que Israel. Exércitos mais numerosos e equipados, contra os quais Israel não tinha a menor chance, não podia sequer se comparar. Se não fosse o Senhor, seriam de fato como presa na boca do leão, consumidos vivos. No entanto, por mais violentas que essas batalhas fossem, Davi também sabia que eram apenas sinais, apenas um aspecto visível de uma batalha, de uma guerra muito maior. Veja como rei, pastor e profeta, Davi também sabia que as batalhas que travavam não eram apenas por território, mas principalmente pela sua fé. Os seus inimigos, esses os quais ele está se referindo aqui no Salmo, eram inimigos do seu Deus, não apenas da nação, mas inimigos do seu Deus, cujo intento não era apenas matar seus corpos, mas erradicar a fé no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele sabia que suas batalhas eram, em última análise, batalhas espirituais, as quais só poderiam ser vencidas com a intervenção sobrenatural de Deus. Veja, por exemplo, o que o mesmo rei Davi escreveu no Salmo 144, logo no comecinho: bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. E aí ele escreve: vem, ó Senhor, os teus céus descem, toca os montes e fumegarão. A esperança dele estava nisso, de que Deus desceria, de que Deus viria dos céus para ganhar as suas batalhas. Mas havia, meus irmãos, um inimigo ainda maior que esses exércitos. O inimigo ainda mais perigoso, o inimigo ainda mais violento para Davi: seu pecado. Salmo 38, versículo 4, Davi escreveu: pois já as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça, como carga pesada são demais para as minhas forças. Perceba que a certeza e a segurança que Davi tinha que poderia vencer os seus inimigos com a ajuda de Deus, aqui ele fraqueja, porque o seu pecado era um inimigo muito maior. Para ambos esses inimigos, a única esperança de Davi era o Senhor. Isso não é diferente para você e para mim. Nós também estamos, como Davi estava, inserido em uma batalha espiritual diária pelas nossas almas. Uma batalha na qual os nossos inimigos nesse mundo tenebroso, como escreveu o apóstolo Paulo para os Efésios, bem como e principalmente o nosso próprio pecado, estão constantemente tramando estratégias contra a sua fé. Não existe trégua, não tem férias, não tem final de semana. As estratégias são constantes para roubar a sua fé, para tentá-lo afastá-lo de Cristo, para isolar você dos meios de graça. Batalhas, queridos, cujo alvo é torná-los apáticos, distantes e, como igreja, indiferentes às almas perdidas.
Não é à toa que o apóstolo Pedro advertiu: sede sóbrios, vigiai, não deem trégua. Eu imagino, portanto, que vocês podem lembrar de situações nos últimos anos, tanto como indivíduos, famílias, igreja, onde vocês podem dizer: se não for o Senhor, vocês teriam sido engolidos vivos e as portas da Ebenezer já teriam fechado. Mas podemos aqui, meus irmãos, ecoar junto com Davi o Salmo 144. Mas bendito seja o Senhor, nossa rocha, que desceu do céu e tocou essa terra. Mais do que tocou essa terra, ele tocou o Calvário. Mais do que tocar o Calvário, ele subiu a cruz. Como nós cantamos aqui, na sua morte, derrotou aquele que tinha o poder da morte, o diabo, como nos ensina Hebreus, desarmou os poderes malignos e pagou a nossa dívida do pecado infinita com seu próprio corpo cravado na cruz. Imagino que vocês possam lembrar de algumas dessas situações. Talvez os inimigos, talvez artimanhas deste mundo tenebroso, talvez o seu próprio pecado tenha quase te engolido. Mas qual foi então, meus irmãos, a razão pela qual o diabo, com todas as suas artimanhas, não engoliu você? Será que foi a sua firmeza de fé? Será que foi a sua resolução? Será que foi a sua força mental, a sua obediência? Não. Nenhuma dessas coisas. Isso é consequência de você ter sido livrado. Mas o que te livrou foi a cruz de Cristo. Porque Ele desceu dos céus e tocou essa terra. Qual foi a razão pela qual o seu pecado não te consumiu e não te arrancou das mãos de Deus? A cruz de Cristo. Meus irmãos, quando naqueles dias em que você se deu conta que as suas forças eram como nada diante do reino das trevas, quando você se deu conta que o seu pecado é mais valente que você, ali a vitória da cruz é que garantiu a sua vida e a vida dessa igreja. Mas Davi não para por aqui. Não é apenas do inimigo e do pecado dos quais fomos preservados. Davi menciona as dificuldades da vida, frutos de uma realidade caída. Essas também poderiam ter nos engolido. Versículo 4, nós lemos: então as águas teriam transbordado sobre nós. E a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. O que Davi está descrevendo aqui são enchentes, comuns em algumas regiões de Israel em algumas épocas. Enchentes repentinas, acompanhadas por fortes correntes que podiam matar rapidamente. Nós temos disso aqui no Brasil também. Imagino que você também possa olhar para trás no dia de hoje e lembrar de algumas dessas enchentes. Não as literais, mas aqueles problemas excepcionais, aquelas tragédias, situações que te arrastam, situações onde você não tem controle algum, elas simplesmente aparecem e te arrastam como uma inundação, parecem acontecer todas de uma vez, não é verdade? Onde onda após onda de problemas e má notícias tira o teu fôlego, sufoca a tua fé e leva embora a esperança. De fato, algumas dessas situações são tão terríveis e foram tão terríveis que Davi descreve que eram como armadilhas das quais são impossíveis de escapar. No versículo 7 ele diz: como um pássaro no laço dos passarinheiros. Uma vez que o passarinho é pego naquela armadilha, acabou, não existe esperança. Você já se viu nessas inundações, nesses laços?
Quando a pressão, a angústia, o desânimo, a tristeza são tão esmagadoras que no fundo do seu coração você sente que não há mais esperança. Você é esse passarinho nessa armadilha. Não, nós não gostamos de admitir isso. Nós queremos que as pessoas vejam nossa fé como inabalável. Mas se você é como eu, e eu suspeito que seja, sua fé nas promessas de Cristo passam por vales muito escuros e profundos. Mas ainda assim, Davi escreveu: a nossa alma escapou. Como um pássaro do laço dos passarinheiros, o laço quebrou-se e nós escapamos. Você escapou. Você está vivo diante do Senhor, adorando Ele, ouvindo a palavra dEle. Ou melhor dizendo, você foi redimido. Talvez esteja sendo redimido de armadilhas como essa. Pelo pastor que conhece todos os vales escuros da vida. Não. Esse escape, esse livramento, essa redenção não acontece sem dor. Enchentes destroem, levam coisas embora. Armadilhas machucam, deixam feridas. Ah, meus queridos, mas não é verdade que a sua fé e a esperança que a acompanha são como ouro, que, como nos ensina o apóstolo Pedro, por vezes precisam ser colocadas na fornalha. Justamente para que certas impurezas sejam mais claramente vistas e removidas pelo ourives. Não é verdade, meus irmãos e minhas irmãs, que é justamente nos vales, justamente naqueles momentos mais difíceis, nos vales mais profundos, onde somos levados com maior convicção a não tirar os olhos do nosso grande pastor. Mas Davi não olha apenas para o passado no Salmo. Davi, depois de lembrar a congregação de todas as maneiras pelas quais Deus os preservou, ele conclui com uma afirmação que traz esperança e encorajamento para o futuro. Versículo 8. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Queridos, quando Davi disse que o socorro, a esperança da congregação e, portanto, a esperança da Ebenezer está no nome do Senhor. Com isso ele quis dizer que a sua esperança está na própria identidade de Deus, em quem Deus é. É por isso que é isso que o nome representa, a identidade dele, a sua pessoa. Mas este, é claro, não é qualquer nome, porque quando ele escreve aqui, nós lemos nas nossas Bíblias, a palavra Senhor, vocês devem já saber disso, no original hebraico aqui por trás está o nome de Deus, Yahweh, o nome dado a Moisés, que significa eu sou quem eu sou e serei quem eu serei. Em outras palavras, meus irmãos, a esperança de Davi, a esperança da congregação, a esperança aqui de Ebenezer, está no fato de que Deus não muda. Ele não muda, Ele é o mesmo hoje e será eternamente. Ele não mudará de opinião amanhã. Ele não nos amará hoje, Ele não te ama hoje e amanhã, quando você peca ou faz algo, ou faz uma bagunça na sua vida, Ele deixa de te amar e te deixa em só e vai embora. Não, Ele não te abandonará. Ele é e continuará sendo, como Davi escreveu no início do Salmo, o Senhor que esteve ao nosso lado. Agora, nós sabemos que tanto a identidade de Yahweh, Criador dos céus e da terra, quanto a promessa de que Ele está ao nosso lado, são cumpridas no nosso Redentor, no nosso Senhor, Jesus Cristo.
Nós sabemos disso porque o Evangelho de João nos diz que Cristo estava com Deus, Ele mesmo sendo Deus, e por meio dele os céus e a terra foram criados, Criador dos céus e da terra. Sabemos disso porque Cristo é a plena realização, a completa realização de Deus ao nosso lado, nascido um de nós, aquele que o profeta Isaías chamou de Emanuel, Deus conosco, Deus que esteve ao nosso lado, Criador dos céus e da terra, aquele que prometeu aos seus discípulos: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. É, portanto, em Cristo que este salmo encontra o seu sentido maior. A voz do salmo, em última análise, não é a voz de Davi, mas a voz do próprio Cristo. Porque veja, se não for o Senhor, teríamos sido engolidos pelas trevas, pelo diabo, por este mundo tenebroso espiritual. Mas Cristo nos salvou do domínio das trevas e nos trouxe para o reino da luz do seu amado. Se não for o Senhor, seríamos consumidos e julgados pelos nossos pecados. Mas Cristo nos salvou de todos os nossos pecados, perdoando-nos e livrando-nos e cravando eles na cruz. Se não for o Senhor, afundaríamos sob o peso das dificuldades dessa vida, mas Cristo que nos salvou, nos preservará através do seu Santo Espírito. Essas são as promessas do Evangelho. São essas as promessas sob as quais o rei Davi escreveu e pôde escrever esse salmo. E é assim, pastor Fernando e Ebenezer, que vocês podem olhar para o futuro, com a certeza de que aquele que os criou e os redimiu, Cristo, o seu Senhor, triunfou sobre os seus inimigos, perdoou os seus pecados e completará a boa obra que começou em vocês e através de vocês. Porque como escreveu o profeta Jeremias, novas são as suas misericórdias a cada manhã e a sua fidelidade não tem fim. Vamos orar? Senhor, obrigado pelas tuas grandes promessas. Obrigado porque elas não são apenas promessas como promessas que nós fazemos, mas elas são certas, infalíveis. Obrigado porque o Senhor nos livrou do diabo, o Senhor nos livrou deste mundo tenebroso, o Senhor nos livrou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do teu Filho amado. Obrigado porque ali na cruz o Senhor nos livrou de nosso pecado, da ira de Deus que sobrevia sobre esse pecado. Obrigado porque o Senhor perdoou cada um dos nossos pecados. E obrigado, Senhor, porque nós podemos olhar para o futuro confiantes não em nós mesmos, não em nossos planos, não naquilo que nós podemos fazer, não naquilo que vai dar certo ou errado, mas confiantes na própria pessoa do nosso Redentor Jesus, aquele que não muda, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós te agradecemos, Senhor, por esses 33 anos da Igreja Ebenezer. Obrigado, Senhor, pela tua fidelidade, a tua obra redentora. Obrigado porque por causa dessa fidelidade o Senhor tem sustentado essa igreja. Obrigado, Senhor, pelo pastor Fernando, pelo conselho, pelos diáconos, por cada família nessa igreja. Obrigado porque a fidelidade que nós lemos nesse salmo é uma fidelidade que pode ser vista nessa igreja. Obrigado porque hoje nós podemos dizer, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ou diga Ebenezer. Obrigado, Senhor, pela graça, pela alegria de poder recitar esse salmo, com a confiança em Cristo Jesus, no qual nós oramos. Amém.